E tem o lance do jejum, O jejum, sim. do deserto. O que a gente pode aprender com os 40 dias de Sim, Jesus no deserto? é. Porque ele Esses. estava passando também uma. Sim, sim, sim. Na verdade, aquele jejum de Jesus foi a sua preparação para o seu ministério. Logo Ah, após ele ter feito o jejum, ele teve o seu primeiro duelo com Satanás. Então, vamos dizer assim, ele foi fazer o seu teste do messianato, né? Vamos ver, vamos agora enfrentar a sua primeira luta no seu ministério. E ele venceu primorosamente com a palavra de Deus, a tentação. Mas o que o jejum nos ensina? Eu posso falar também um pouco dessa tentação, né? A tentação que Jesus sofreu, que ela é comum em nós. Primeiro grau da tentação. O diabo diz: se é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e mata a sua fome. Se é o filho de Deus, a ideia é assim: já que você é o filho, você é o todo-poderoso, para que passar fome, rapaz? O que era comer o pão? Uma necessidade física da natureza dele. Estava 40 dias sem comer. Primeira área onde nós somos tentados, Vilela. Vilela satisfaz o desejo da sua carne. A ideia é assim: Vilela, para que ter só uma mulher? Tenha duas. Vilela, para que ter só dinheiro lícito? Tenha ilícito. Vilela, abuse, use. Todas as inclinações da nossa natureza, Satanás nos tenta a obedecê-las, a satisfazê-las. Ele foi num apetite legítimo. Fome é um apetite legítimo. Ok? Comida. A sexualidade é um apetite que nós temos. A comida é um apetite que nós temos. Mas ele nos faz satisfazê-la, ou nos tenta, de forma ilegítima. Segundo estágio da aprovação. Ele levou para o alto do pináculo e falou: se é o filho de Deus, atira-te daqui, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos que te guardem, o teu pé não tropeçará em pedra alguma. A ideia é assim, ó, segunda tentação. Mostra quem você é. Mostra que você é o cara. Mostra seu poder, porque está escrito: dará ordem aos seus anjos. Qual que é a ideia aqui, Vilela? Ele nos tenta na soberba da vida. Ele nos tenta achar que somos maiores que somos, que não precisamos de Deus, que somos o cara. É a deidade do homem, a deificação do homem. Ele tenta nessa área também. O nosso ego, infla o nosso ego. É o que o Satanás faz. Terceiro estágio. Levou para o monte e apresentou todos os reinos e as riquezas da terra e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Qual que era o terceiro estágio? Jesus tinha um plano. Era ir até a cruz. O que o diabo está fazendo? Pega um atalho. Desista da cruz. Sofrimento, morte. Olha aí, eu te dou tudo isso aqui. Imagina ele mostrando Las Vegas, cassinos, mulheres, ouro, fama, riqueza. Terceiro estágio que ele nos tenta. Desista de Cristo. Desista da sua fé. É muito pesado. Não dá certo. Olha quanta coisa você pode curtir sem Deus. Então imagina os crentes sendo tentados, porque eles têm uma vida de renúncia. Satanás vem e mostra as belezas. Veja quanta coisa você poderia fazer sem esse negócio de evangelho, sem esse negócio de Jesus. Desista disso. Vá ser feliz. São esses três estágios. Como Jesus venceu? Com os três? Está escrito, pá, primeiro tapa. Está escrito, pá, segundo tapa. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Vai-te, Satanás. E assim ele venceu a tentação. Ele venceu se apropriando da palavra. Ele usou a palavra de Deus. E nesse sentido, você falou do jejum, como a gente pode jejuar. Em que ocasiões jejuar? Vamos lá. O que é o jejum religioso? É ficar um tempo determinado sem comer por motivos religiosos. Que há outros jejuns, jejum médico, por exemplo. Em que ocasião você jejua? Toda hora, todo dia? Não, ocasiões especiais. Quando você se depara com a situação que está acima do seu poder e você se vê incapaz de resolvê-la. Por exemplo, você está num belo dia tranquilo, seu filho é diagnosticado com algum tipo de doença e ele tem que ser internado. No dia seguinte, o que você faz? Você deixa de comer.
Porque o seu coração está tão triste, tão quebrantado com o estado do seu filho, que você vai externar a condição do seu coração no ato de ficar sem comer. E vai apresentar orações para Deus. Senhor, durante esses 3 dias eu estarei jejuando pelo estado de saúde do meu filho. Estarei rogando para que o Senhor intervenha para a sua restauração. Nessa ocasião você jejua. Por que é o jejum? Jesus falou assim, os fariseus julgaram os discípulos de Jesus. Seus discípulos não jejuam como os de João? Aí Jesus responde, pode os amigos do noivo jejuar enquanto ele está presente? Haverá dias que o noivo será tirado, então jejuarão. A ideia é assim, agora não tem por que jejuar, eu estou presente, o noivo. É motivo de alegria, estou aqui. Mas vai chegar o dia que eu serei tirado. Motivo de tristeza, calamidade, colapso. Aí eles jejuarão. Então Jesus aqui dá o motivo. Situações difíceis, situações calamitosas, situações de quebrantamento. Às vezes você jejua pelo país, você chega a ver um caos que te angustia tanto. Senhor, tem misericórdia desse povo. Traz luz lá em Brasília. Às vezes você jejua por você mesmo, você cai no mesmo pecado 300 vezes. Senhor, eu não aguento isso aqui mais, me livra disso aqui. Você jejua. Às vezes você jejua porque você quer a salvação de um ente querido, ou que está perdido no caminho que você fala, esse menino vai terminar morto. Você jejua. E jejum acompanhado de oração. Porque se só ficar sem comer fosse sinônimo de poder, tem muito país aí que se usa mais poder do mundo, porque não tem comida lá. É. Entendeu? Então não é isso. É jejum, coração. Ou seja, o interno é demonstrado externamente no ato de ficar sem comer. Por isso que às vezes o jejum marcado na quaresma, o jejum dos 318, jejum para ficar rico, não acho que é o jejum bíblico, não. E a figura do demônio, quem que é? Vamos lá. É Lúcifer, é Satanás, claro que é a mesma coisa? É importante saber, né? Mas eu acho que é o Paquito. O anticristo, na minha opinião, é o Paquito. Bom, tem chance? Você não falaria também, né? Exato. A voz até mudou. Opa. Nossa, velho. Senhor. Perdão aqui, baixou o Temer aqui me pronunciando. Caramba, velho. Vamos lá. Satanás, o diabo. Eita, demônio terrível. Bom, o que ocorre, Vilela, é que quando Deus criou tudo, ele cria também um exército de anjos e hierarquias e poderes, né, angelicais. Acontece que esse anjo, Satanás, esse querubim ungido, se rebela contra Deus e por causa de orgulho, de querer a posição de Deus, ele é banido dos céus. Agora aí vamos ver o poder dele, vamos começar aí. Ele leva consigo, diz Apocalipse, o dragão arrasta consigo uma terça das estrelas do céu, falando um terço dos anjos. Vamos imaginar que tinha 300 milhões de anjos, hipótese. 100 milhões ele levou com ele. Como ele conseguiu enganar seres que viam Deus, falavam com Deus e estavam no lugar perfeito? A persuasão desse cara não é pequena, não. O poder de engano, de influência não é pequeno, não. Conseguiu influenciar seres deste porte. Caem com ele. Essa queda transforma eles em demônios, passam a ser anjos caídos, ok? Que trabalham a serviço de Satanás. E qual é a principal função do diabo? Que é outra coisa interessante para nós sabermos. Muita gente entende diabo e faz batalha espiritual, é cada coisa que você ouve. É ato profético para expulsar demônio. Para expulsar demônio territorial, vamos ungir a cidade com óleo. Eu até me lembro, em São Paulo, teve uma vez, alguém de alguma igreja pegou um helicóptero, saiu borrifando óleo sobre a cidade. Eu falei, gente, é inseticida. Demônio agora virou um escorpião. Não é essa a ideia. A principal obra do diabo, é engano. É engano. É mentira. Ele é o pai da mentira. João 8,44. Muitas dessas tentações da carne, vamos tentar aqui e ali, a nossa própria natureza vai se ocupar. Sim, ele tenta e atua em todas essas esferas. Mas a principal obra é manter os homens cegos. O que Paulo fala? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala assim, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne,
Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e todos os sofismas que se levantar contra nós. Vamos lá. A palavra sofisma ali, o grego é logmos, da onde vem a palavra logismo. O que é logismo? Ideologias, filosofias, religiões. E a palavra fortaleza, alcuroma, da ideia das fortalezas gregas. Satanás, Vilela, prende as pessoas em fortalezas ideológicas. Por isso que tem tanta gente que segue esses ismos, né? Esses ideologias, religiões, conceitos, ideias, e você vê que essas pessoas são fanáticas, obcecadas por partido tal, por religião tal, por movimento tal, e por mais que você explique racionalmente, matematicamente, fisicamente, elas não entendem. Por quê? Estão presas em fortalezas ideológicas. O diabo cega, aprisiona na falsa religião, na falsa ideologia, na falsa ideia, na falsa argumentação. Essa é a principal obra do diabo. Se você perguntar para mim, até tema aí nós podemos falar, seitas, heresias. Exato. Seitas, heresias. Quem é o criador delas? Quem é o pai delas? Respondo, Satanás. Ele é o pai das seitas, das heresias. A principal obra dele é criar engano e deixar as pessoas obstinadas e afastadas de Deus. Você já viu que mesmo que não tem conotação religiosa, alguns grupos que seguem alguns movimentos parece devotar uma certa fé para eles? Sim. Uma adoração naquele. Pode ser isso ser na política, isso pode ser no meio natural, entre defensores das tartarugas, não sei. Mas devotam a fé para certas modismos. Engraçado que muitos desses não acreditam em Deus ou estão afastados de Deus. O que eles fizeram? Pegaram a fé que deveriam devotar a Deus e devotam a essas instituições, essas seitas, essas igrejas. Por quê? Quem está por trás da maioria é Satanás, promovendo engano, promovendo a contenda. É assim que ele age. E como você derrota ele? Depois vou entrar na seita. Com óleo? Eu imagino ele assistindo. Mas como esses crentes são bestas. Por exemplo, eu já li em um livro desses de batalha espiritual que se Spielberg pegar esses livros aí, ganha 5 Oscars. Efeitos visuais, efeitos sonoros, vai ganhar tudo. Diz que, por exemplo, quando você vai em um hotel e se estiver uma imagem, um quadro religioso de alguma religião pagã, tem um demônio lá. Você tem que virar a imagem de costa, ungir ela, amarrar o demônio lá e dizer, fique aí. Nossa. Aí você está guardado. Diga qual história folclórica você já viu algo parecido. Eu nunca vi. Ridículo. Outros, nessa cidade aqui tem o demônio da corrupção. Ele está estabelecido, o trono dele está lá no Ibirapuera. Tem que reunir 20 irmãos, orar 20 vezes no Ibirapuera, declarando a queda dele. Quando ele cair, a corrupção de São Paulo vai sair. Esses são os métodos de enfrentar. Mapeamento espiritual, você tem que orar para mapear onde que ele atua e qual região. Essa é a ideia da batalha espiritual moderna. Tem hostes transitando por aqui e nós precisamos localizar elas. É dessa forma que eles combatem. Então, olhos, atos proféticos, dar voltas, declarar palavras ao ar. Eu declaro a queda. Voltas, 7 voltas igual Josué deu nas muralhas de Jericó. Não, isso não tem... Desculpa os irmãos que fazem isso, meus queridos irmãos. Isso não tem força nenhuma contra Satanás. Vamos lá. O que dá liberdade para Satanás agir em qualquer pessoa ou em qualquer região? É o pecado. É o pecado que dá autoridade e direito de o diabo dominar no individual ou no coletivo. Então, a única maneira de eu anular o poder do diabo, derrotá-lo, derrubá-lo, é tirar dele a força, a matéria-prima, o pecado. E como eu anulo o pecado? O evangelho. Vocês querem fazer batalha espiritual? Prega o evangelho.
Ao pregar o evangelho, essas pessoas serão livres do domínio dele. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha e até o próximo. Um abraço.